Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de triângulos, mais especificamente falando de congruências de triângulos. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos dar aqui continuidade à nossa parte de congruência de triângulos e vamos ver algumas aplicações. Principalmente vamos entrar na questão de paralelas, né? Então nós vamos usar o conhecimento que a gente tem de congruência para a gente poder abordar a questão de retas paralelas. Vamos aqui, então, dar início. Eu queria ver com vocês essa aplicação, que é a construção de uma bissetriz. É uma aplicação direta do que a gente está vendo aqui com respeito à congruência de triângulos. Ou seja, como é que a gente constrói uma bissetriz? Dado um certo ângulo, como esse aqui que vocês estão vendo, vou colocar até aqui em destaque, como é que a gente constrói ou como é que a gente faz para construir a bissetriz desse ângulo aí que eu dei o nome aí de alfa, né? Eu não sei se seja o ângulo alfa. A construção da bissetriz é bem simples e começa dessa forma aqui, ó. Tudo que a gente faz é, no início, construir uma circunferência com centro aqui no vértice do ângulo e o raio é um raio qualquer. Então, esse raio aqui que a gente está pegando, ele é um raio qualquer. Então, imagina aí que você está com um compasso. Você só tem régua e compasso. E aí você coloca então aquela pontazinha fina do compasso, que a gente chama de ponta seca, aqui no vértice O. E você faz a abertura do compasso, uma abertura qualquer que você escolheu. E aí traça essa circunferência, que eu coloquei só o pedaçozinho do arco, que é só o que interessa para nós. Aí qual o passo seguinte? Agora nós descobrimos esses pontos A e ponto B. Então esses pontos são justamente os pontos de encontro dessa circunferência que você traçou com um raio qualquer, com o ângulo, né, que lhe é dado. No caso aqui para nós, que nós estamos chamando de ângulo alfa. Agora eu vou pegar ainda com o compasso e vou colocar aquela ponta seca dele, a ponta fina, aqui nesse ponto A. E vou abrir uma abertura de forma que você imagina que você traçou aqui a bissetriz. Então a abertura do teu compasso tem que ser algo que ultrapasse essa linha imaginária. Aí a gente vai obter a seguinte situação, ó. Então aqui eu coloquei a ponta seca do compasso, em seguida fiz uma abertura de forma que imaginariamente ultrapassou o que eu sei, o que eu acho que deve passar a bissetriz. E aí tracei esse círculo que vocês podem ver aqui, uma parte dele é azul. Usando essa mesma abertura, ou seja, usando esse mesmo raio que você escolheu para cá, é importante que seja o mesmo raio, você vai fazer esse mesmo processo para o ponto B. Aí você vai criar essa circunferência que está aqui de amarelo. Lembrando, o raio que você usar para fazer essa circunferência de centro A e esse raio aqui, tem que ser o mesmo raio que você vai usar para cá. Não é necessário, quando você vai fazer essa circunferência e essa circunferência, que você use o raio dessa circunferência aqui inicial. O que você pede, lembrando, o que é que a gente pede? Só que, imaginariamente, ela ultrapasse a linha que você acha que é a bissetriz. Certo? Então, você imagina aí. Como é que eu saberia que eu errei? Ou seja, que eu peguei um raio que não é adequado? Se elas não se encontrassem dessa maneira aqui, ó. Essas duas circunferências não se encontram, então é porque você errou o tamanho do raio. Então, se elas estão se encontrando da forma como vocês estão vendo aqui, é porque você acertou o tamanho do raio. Aí, depois de você traçar essas duas circunferências, que eu coloquei só um pedacinho delas aqui, para a figura não ficar também muito poluída, você marca os pontos de encontro delas.
no caso o ponto Y aqui e o ponto X. Pronto. Essa reta aqui, que passa por XY, ela vai ser a tua bissetriz. E o objetivo da gente é entender justamente por que é que essa reta é a bissetriz. Então está aqui ela desenhada, você faz ela com compasso ou com a régua, ou seja, eu só usei nessa construção compasso e régua. Foram as únicas ferramentas que a gente utilizou para fazer os círculos e depois para construir a reta, uma vez que você tem esses dois pontos aqui que determinam essa reta. Mas a grande pergunta é por que é que essa construção ela me dá a bissetriz? Ou seja, por que o que eu obtive aqui, de fato, dividiu esse ângulo em dois? E aí isso tem a ver com a congruência de triângulos que a gente está estudando. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, por que isso funciona? Para você notar por que isso está funcionando, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ligar o ponto B até o ponto Y. Da mesma forma, eu vou fazer o A. Vou ligar o A até o ponto Y. E nós vamos nos concentrar nesse triângulo aqui, que eu estou pintando de laranja. Então, esse triângulo aqui. E nesse daqui, eu estou pintando ele de azul. O que acontece, pessoal? Quando a gente observa esses dois triângulos, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Veja que o lado OA ele é igual ao lado OB. Por que eles são iguais? Porque você traça uma circunferência e tanto esse lado como esse lado aqui são raios da mesma circunferência. Se são raios da mesma circunferência, é porque eles são iguais. Então, eu vou destacar aqui, ó, colocando que ele tem dois tracinhos, né? Para lembrar que eles são iguais. Da mesma forma, o lado AY ele é igual ao lado YB. Por quê? Porque você usou o mesmo raio quando foi traçar essa circunferência, e ele é um raio, ó. E também aqui é um raio dessa circunferência. E você utilizou o mesmo raio. Por isso que eu falei lá na construção que era importante que a gente utilizasse o mesmo raio quando a gente saía daqui para construir aqui. Para poder esse pedaço ser igual a esse pedaço aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, um tracinho para lembrar que também são iguais. E por fim, esse lado aqui ele é comum em ambos os triângulos. Então, claro que ele é igual, né? Ou seja, o triângulo OAY, ele é congruente a qual triângulo? Ao triângulo OBY. Qual o caso de congruência? A gente usou só os lados, ó, esse lado, esse lado, esse lado. Esse lado, esse lado, esse lado. Então, o caso aqui de congruência é lado, lado, lado. Com isso, você descobre que os respectivos ângulos são iguais. Em particular, esse ângulo bem aqui, que está olhando para o lado um tracinho, tem que ser igual a esse ângulo bem aqui, que está olhando também para um tracinho. Então, é porque essa reta aí que você traçou, ela é uma bissetriz. Tudo bem? Então, veja, a gente usou só congruência de triângulos para provar que aquela construção que a gente fez anteriormente, essa construção aqui, de fato, te deu a bissetriz. Antes da gente passar para a parte de paralelas, vamos ver outra aplicação aqui de congruência de triângulos. Para provar um fato bem importante, que a gente chama de lema do ângulo externo. O que esse lema diz? Esse lema diz o seguinte: se você pegar o ângulo externo de qualquer triângulo, pode ser qualquer um dos ângulos externos. Eu escolhi esse daqui, mas pode ser qualquer ângulo externo. Esse ângulo externo, ele sempre vai ser maior do que os ângulos não adjacentes, ou seja, os ângulos não vizinhos. Lembrando que o ângulo adjacente a esse ângulo aqui, alfa, é esse ângulo aqui, ó, o ângulo vizinho dele, né? Então, esse ângulo, ele vai ser maior do que esse e vai ser maior do que esse.
Ainda nessa aula, nós vamos ver outro fato acerca disso, mas por enquanto, basta a gente saber que o ângulo externo ele é maior do que os ângulos internos não adjacentes. Eu coloquei aqui em forma de lema. Lembrando que lema ela é uma espécie de proposição matemática que você usa em vários cantos. Tudo bem? Então, isso aqui é um lema de forma bem assim rudimentar, explicando. Então, vamos mostrar isso? Vamos mostrar que esse ângulo é maior do que esse, maior do que esse. Para fazer isso, eu vou pegar o ponto médio desse lado aqui, do lado AB, e vou traçar o seguinte segmento. Ó. Então, vai sair de C, vai passar pelo ponto médio, e eu vou até esse segmento aqui ser igual a esse. Então, eu marco aqui, vou marcar o ponto D, vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Lembrando que esse ângulo aqui todinho, ele é alfa. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ligar o ponto B até esse ponto D. Isso aí já vai ser suficiente para a gente provar o que a gente quer. Por construção, CM é igual a MD. Por quê? Porque quando eu construí esse segmento bem aqui, eu prolonguei ele até que MD fosse igual a CM. Então, por construção, esse pedaço ele é igual a esse. Como M é o ponto médio, quando eu fui construir, eu peguei passando pelo ponto médio, então você sabe que esse pedaçozinho aqui é igual a esse pedaçozinho aqui. E outra coisa também que a gente pode observar é que esse ângulo ele é igual a esse ângulo. Então, vou até ampliar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Então, esse ângulo aqui ele é igual a esse. Lembrando por quê? São opostos pelo vértice. Então, esse triângulo que eu vou rachurar aqui, mais esse triângulo que eu também estou rachurando, a gente pode observar que eles são triângulos congruentes. Por que esses triângulos são congruentes? Por qual caso de congruência? Lado, deixa eu só apagar aqui, então. Lado é igual a esse lado. O ângulo é igual e o lado é igual. Então, lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos aí, eles são congruentes. Vou colocar aqui, ó. Então, triângulo AMC, ele é congruente ao triângulo BMD. Por qual critério de congruência? Lado, ângulo, lado, ou seja, LAL. Se eles são congruentes, então você sabe que os respectivos ângulos também são iguais. Então, esse ângulozinho bem aqui, ó, ele está olhando para o lado dos tracinhos. Quando você vai para esse triângulo aqui, qual ângulo que está olhando para o lado dos tracinhos? É esse. Ou seja, esse ângulo aqui, então, ele é θ. Tá certo? Então, vou colocar aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ele é θ. Tá certo? Aí, você obtém, se esse ângulo todinho é alfa e somente esse pedaçozinho aqui é θ, qual a conclusão? Então, você tira aqui de conclusão que o ângulo alfa ele é maior do que o ângulo θ. Então, você obteve que esse ângulo aqui todinho, alfa, ele é maior do que o ângulo θ, já que θ está aqui também, né? Está dentro de alfa, né? Ou seja, θ é uma parte de alfa. Como uma construção semelhante, tá bom? Eu fiz para esse lado aqui, mas se você fizer e continuar, fizer a construção para o outro lado, você obtém a mesma coisa com respeito ao ângulo gama, né? Esse ângulo gama. Você vai ver, você faz a construção e vai ver que esse ângulo aqui, alfa, ele é maior do que esse ângulo gama. Então, deixa aí como exercício vocês provarem para o ângulo gama. Mas é a mesma ideia, a mesma construção que você faz para provar para o ângulo gama.
Com isso, a gente já consegue trabalhar com paralelas, o que é ótimo, né? Porque paralelas dá para a gente muita informação. A gente poder trabalhar com retas paralelas permite que a gente resolva muito exercício legal. Por exemplo, só para relembrar a vocês, o que são duas retas paralelas? São duas retas que não se intersectam. Quando as retas elas se intersectam, nós falamos que são retas concorrentes. Então, são retas que se intersectam. E lembrando, ou as retas, ou duas, se você tem duas retas, ou elas não se intersectam, ou elas se intersectam em apenas um ponto. Duas retas não podem se intersectar em 2 pontos, 3 pontos e por aí vai. Se elas se intersectam apenas em um ponto. E aí tem uma característica importantíssima de retas paralelas, que é o fato de esses ângulos aqui, eles serem iguais. Esse aqui que eu estou chamando de alfa, esse aqui de beta. Nós vamos ver que a gente dá até uma denominação especial para eles, são alternos internos, mas não precisa saber disso agora. É o seguinte, duas retas são paralelas se somente se esses ângulos eles são iguais. Ou seja, se elas são paralelas, eles são iguais. Se você obtém que eles são iguais, é porque as retas que você está trabalhando são paralelas. Talvez para muitos de vocês seja a primeira vez que esteja vendo esse símbolo, se somente se, né? Aqui simboliza que as retas são paralelas. Esses dois traços aqui simboliza R paralela a S. E esse símbolo aqui significa que tanto vale eu assumindo que elas são paralelas, mostrar que os ângulos alternos internos aí são iguais, como vale a volta, ou seja, se eu assumir que os ângulos são iguais, as retas são paralelas. Então esse símbolo aqui ele está me dando duas informações em uma, ou seja, se as retas são paralelas, então os ângulos são iguais. Também está me dando a informação de que se os ângulos são iguais, então as retas são paralelas. Por isso que eu chamo esse fato aqui de caracterização, porque isso de fato caracteriza essa informação aqui dos ângulos iguais, caracteriza, ou seja, diz o que é uma reta ser paralela. Aqui na definição anterior, eu tinha colocado que duas retas são paralelas quando elas não se intersectam. Mas se eu quisesse ter definido retas paralelas dessa maneira, ou seja, defina a reta paralela como sendo aquela reta em que ao passar uma transversal, os ângulos alternos internos, eles são iguais. Poderia ter tranquilamente feito dessa maneira. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou partir que os ângulos são iguais e vou mostrar que as retas elas são paralelas. E depois vou usar uma construção para sair daqui e chegar aqui. Então vamos lá. Então vamos supor, aqui eu estou supondo, lembrando que os ângulos são iguais. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu estou supondo que o alfa é igual a beta, por isso que eu coloquei aqui alfa, alfa. E a gente vai pensar o seguinte, eu quero mostrar que quando eles são iguais, que é o caso alfa igual a beta, então essas retas são paralelas. Mas digamos que não sejam. Vamos mostrar que isso a gente chega num absurdo. Esse tipo de prova, o nome dela é prova por absurdo. Então a gente vai supor que elas não são paralelas, como vocês estão vendo aqui, e vamos mostrar que a gente chega em algo errado, em algo contraditório. Quando eu suponho que elas não são paralelas, o que eu obtenho é isso aqui, ó. Então a reta R, ela tem que se inclinar a ponto de encontrar em algum momento a reta S. Mesmo que esse ponto de encontro seja bem distante a olho nu. Mas, se elas não são paralelas, se eu estou supondo que esse fato aqui não ocorre, é porque elas se encontram em algum momento. Aí, se elas se encontram em algum momento, a situação que você está vendo aqui é a obtida. Só que, pessoal, existe uma contradição nisso daqui. Porque, veja, se as retas estão se encontrando, você acabou de formar esse triângulo. Tá bom? Então, esse triângulo com esses vértices aqui, ó, o vértice de encontro entre elas e
o ponto de encontro da transversal que vocês estão vendo em amarelo. Só que a gente está vendo aqui que esse ângulo ele é igual a esse, porque a gente partiu do princípio que o alfa é igual a beta. Ó. A gente partiu do princípio que esse ângulo é igual a esse, só que ao invés de elas serem paralelas, a gente está supondo que elas não são paralelas para mostrar que esse fato não ocorre. A gente chega num erro matemático. Como não ocorre, então ela se inclina dessa maneira. Se inclinou, formou esse triângulozinho aqui. Só que a gente acabou de ver que esse ângulo aqui, ele é maior do que esse ângulo e do que esse ângulo. Só que se a gente supor que o alfa é igual a beta, o que a gente está supondo é que isso aqui é igual a isso aqui. Só que isso é um absurdo, isso é uma contradição. Então, qual foi o absurdo? Qual foi a contradição? Você ter suposto no início que elas não são paralelas e obter então essa situação. Ou seja, essa situação ela não pode ocorrer. Porque se ela ocorrer, com os ângulos sendo iguais, você chega à contradição que o ângulo externo é igual a um ângulo interno do triângulo. Porque a gente acabou de provar que não ocorre. Ou seja, a gente provou que, de fato, as retas têm que ser paralelas. Se os ângulos são iguais, então a reta tem que ser paralela. Professor, como é que eu provo agora que se as retas são paralelas, então os ângulos eles têm que ser iguais? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente provou, na verdade, foi o seguinte: se os ângulos são iguais, as retas são paralelas. Mas a gente tem que partir agora do princípio que as retas são paralelas e provar que os ângulos são iguais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma construção. Passando por esse ponto aqui, eu construo esse pedaço aqui, vou botar aqui de outra cor, da seguinte forma. Eu construo ele de forma que esse ângulo seja igual a esse ângulo. Para vocês verem como é que é essa construção, basta olhar o vídeo que eu vou postar hoje da aula 2 de desenho geométrico. Ou seja, dado uma reta, como a gente tem aqui, e um ponto, eu consigo construir uma reta tal que esses dois ângulos eles coincidem. Essa reta, pelo que a gente já provou, ela vai ser paralela. Tudo bem? Essa reta vai ser paralela porque a gente provou que se os ângulos são iguais, as retas são paralelas. Acabamos de provar isso. Ou seja, você construiu outra reta passando por esse ponto também, e ela é uma reta paralela. Mas dado um ponto, no caso, só pode passar uma reta paralela. Isso é um postulado. Então é porque aquela reta inicial que você tem coincide com essa que você construiu. Então essa construção, na verdade, está mostrando que a reta inicial que você tinha, ou seja, a reta paralela, você está partindo do fato de ser paralela, então os ângulos são iguais. Só para um pouquinho de nomenclatura, vocês entenderem aí a nomenclatura dos ângulos. Vou deslocar aqui um pouco. Vocês podem perceber aí que a gente dá certos nomes a esses ângulos, sendo que o que você mais vai usar são os alternos, né? Então, por exemplo, esses ângulos aqui, que a gente acabou de provar que são iguais, ó, esse é igual a esse, e claro, esse aqui é igual a esse, a gente chama de alternos internos, tá certo? Tem os alternos externos, que são esse com esse, e você também tem esse com esse. São ângulos que a gente chama de alternos externos. E todos eles são iguais. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Tem também o que a gente chama de colaterais, né? Que são esse ângulo com esse ângulo e esse ângulo com esse ângulo. No caso, são colaterais internos. E você também tem os colaterais externos, né? Então, esse com esse com esse. Colaterais soma 180. Então, esse ângulo com esse ângulo, por exemplo, que são colaterais externos,
a soma deles é 180. No caso dos alternos, a gente viu que os alternos eles são iguais, né? E no caso dos colaterais, eles somam 180. E é até simples de ver, porque você sabe que esse ângulo aqui ele é igual a esse, ó, alternos externos. E então, a soma desse mais a soma desse dá 180. Como esse aqui é igual a esse, então a soma desse mais esse dá 180. Isso acontece com todos os alternos. Tá legal? Esse aqui mais esse aqui, ó, também a soma deles dá 180. Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse, e você sabe que esse mais esse dá 180. E por fim, você tem o que a gente chama de ângulos correspondentes, né? Então, esses ângulos aqui, ó, são ângulos correspondentes. Tudo bem? Então, a gente tem ó, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui também. Está tudo aí em forma de cores, como vocês podem observar no slide, para que vocês identifiquem direitinho os alternos, os colaterais e os correspondentes. O que a gente mais usa de nomenclatura? O que eu vejo mais usar são alternos, né? Se referir aos alternos internos, alternos externos. Esses aqui a gente usa, mas é menos comum a utilização deles. E agora a gente consegue resolver ou obter alguns resultados bem legais mesmo. Que é o que a gente vai chamar agora de teorema do ângulo externo. Lembra que no início da aula, o que foi que a gente viu? A gente viu que esse ângulo externo, ele é maior do que esse e maior do que esse. Mas o que nós vamos ver agora, na verdade, é que esse ângulo aqui, ele é igual à soma desse mais a soma desse. Por causa disso é que ele é maior. Ou seja, aquele fato lá de ser maior que a gente viu no início da aula, a gente viu que a gente precisava dele nessa parte de paralelas, é um fato ainda mais forte. Ou seja, na verdade ele é igual à soma desse ângulo mais esse ângulo. Por isso que ele é maior, né? Porque uma soma, se você tem essa soma aqui, claro que a soma de duas coisas positivas é maior do que cada uma das coisas positivas que faz parte aí, que são parcelas. Então, nós temos que provar esse fato. E como é que a gente prova esse fato agora usando o conhecimento que a gente tem? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou construir uma paralela, pessoal, a esse pedaço bem aqui, ó, esse lado aqui do triângulo. Eu vou construir uma paralela bem aqui, ó. Então, imagine aí que essa reta aqui que eu construí, ela é paralela ao lado aí do triângulo. O que que acontece? Esse ângulo bem aqui, ele tem que ser igual a esse ângulo bem aqui. Por quê? Porque essa reta e essa reta aqui, elas são paralelas. Então, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui. Então, eu vou pegar e vou colocar, ó, esse ângulo bem aqui, ele é θ. Aí eu vou só prolongar aqui para vocês verem, ó. Prolonguei aqui. Agora observem esse ângulo e esse ângulo. Eles também são alternos internos, porque essas duas retas aqui são paralelas e isso aqui é uma transversal. Então, esse ângulo bem aqui, ele é igual a esse ângulo bem aqui. Então, esse ângulo aqui, ele é gama. Só que essas duas retas aqui, elas estão concorrendo nesse ponto. Então, esse ângulo bem aqui, ó, que é o ângulo que eu quero descobrir, ele é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, que eu descobri que ele é gama. Então, esse ângulo bem aqui, ele é gama também. Ou seja, esse ângulo mais esse ângulo, que você sabe que é alfa, na verdade, uma parte dele é θ e a outra parte dele é gama. Então, com isso, você provou esse fato aí, que alfa é igual a gama mais θ. E a gente consegue também, usando paralelas, provar outro resultado importantíssimo, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quando eu pego os três ângulos internos de um triângulo, a soma deles dá 180 graus. Como é que a gente prova isso? Nós vamos traçar uma paralela
a esse lado aqui. Você pode escolher qualquer um dos lados para fazer isso, mas eu vou escolher esse lado aqui. Então, essa daí está a sua paralela. Então, o que é que você conclui desse fato? Esse ângulo aqui, que eu vou destacar, o ângulo gama, ele é alterno interno com esse ângulo aqui. Então, é porque esse ângulo, ele também é gama. Já esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo bem aqui. Lembrando, isso aqui é paralelo a esse aqui. Essa é uma transversal e essa aqui é outra transversal. Então, esse ângulo, ele é alterno interno com esse. Porque esse ângulo bem aqui é alfa. Aí, quando você olha para o contexto geral, o que é que você obteve? E gama mais θ mais alfa dá quanto? 180, né? Você deu aí a volta na reta, né? A semivolta aí na reta. Por isso que é 180 graus. Fácil, usando paralelas, né? Construção de paralelas. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. A nossa aula se resume a esses fatos importantes, né, que a gente obteve no dia de hoje.